E qual foi aqui a reação, Gonçalo? Ou seja, esta obra é bem recebida, quer na sua época, quer na posteridade. O que é que nós podemos dizer sobre isso, sobre a recepção desta obra? Aquilo que me parece, pelo menos daquilo que andámos aqui a ver, é que mesmo na altura a obra foi bastante criticada, ou seja, as pessoas percebiam que ele estava a ceder um bocadinho, não é? Que havia ali algumas coisas talvez pessoais que ele tivesse a pôr um bocadinho mais para a frente do que devia, não é? Sim, pelo menos é o que me parece aqui do não, é isso, que andámos aqui a ver. É isso, no fundo existem... aquilo que se disse... Sim, e aquilo que se disse na altura, eu acho que mesmo... Porque mesmo as pessoas... Ou seja, no fundo, porque tanto a Igreja Católica e o cristianismo no geral construíram a nossa civilização ocidental, não é? E as contribuições de muitos clérigos, não é? E não só, e também pelo clima académico que se criou, as contribuições de pessoas pertencentes à Igreja Católica e ao protestantismo foram importantíssimas no desenvolvimento da ciência. Nós já vimos, por exemplo, o caso do Newton, não é? Que era claramente, tinha uma visão claramente teísta naquilo que apresentava nos princípios, não é? Naquelas notas que ele lá escreveu. Já vimos esse exemplo, já vimos outros exemplos. Portanto, havia aqui um clima em que, claramente se isto fosse uma guerra sem tréguas como aparentemente está a ser apresentado, havia aqui muita coisa que não fazia sentido, não é? Claro, sim. E hoje em dia, por acaso, vê-se menos, mas antigamente era bastante comum nas universidades ter pessoas de hábito, não é? Ou seja, imagina o que é tu estares numa universidade, teres vários colegas na tua turma que andam de hábito eclesiástico, não é? Porque são sacerdotes ou estão a treinar para isso, não é? Estão a estudar para isso. E muitas pessoas têm esta experiência e depois de repente aparece um livro a dizer que isto é uma guerra completa e que não há tréguas, não é? Porque sim, qualquer coisa que está mal contada, não é? E eu aí faria uma distinção entre os contemporâneos. Como estavas a dizer, há várias pessoas que no arco de lançamento desta obra já começam a criticá-la, não é? Mas, como estavas a dizer, ainda não chegámos à obra fundadora da história da ciência moderna, que é a obra do Pierre Duhem, que é um físico francês que estuda a ciência medieval e que desenterra e descobre livros medievais sobre ciência. O Pierre Duhem vai lançar as raízes para uma nova geração de historiadores da ciência no século XX, não é? E como estavas a falar nisso, é mesmo isso que o Pierre Duhem descobre, mas o Pierre Duhem a sua obra só vai ser publicada ou concluída post-mortem, depois da morte do Pierre Duhem, que aconteceu em 1916, salvo erro por aí. Sim, 16. Portanto, ainda não é conhecida a obra do Pierre Duhem, ainda não se fez a redescoberta da ciência medieval e já há contemporâneos, não é, Gonçalo, a criticar estes dois volumes do White, não é? Portanto, isto não foi... A obra foi, se calhar... Foi certamente muito popular junto de não especialistas, não é? Mas historiadores e cientistas com conhecimento histórico já faziam ouvir as suas vozes, não é? A criticar o livro, a dizer que o livro tinha turpações, tinha coisas exageradas, tinha histórias deturpadas, histórias exageradas, não é? Podemos aqui, por exemplo, referir um historiador medieval importante da altura, o Henry Taylor, que criticou muito o conceito de que a Idade Média era a Idade das Trevas, por exemplo, e que não houve progresso científico na Idade Média. Já o Taylor criticava um pouco estas ideias, mas isto depois vamos ver, sobretudo no século XX, uma nova geração de historiadores de ciência na esteira do Pierre Duhem, pessoas como o Edward Grant, o David Lindbergh, que vão lançar as raízes da história da ciência contemporânea, não é? E vão desmontar completamente este mito do conflito, não é? Sim, e mesmo o Ronald Numbers, não é? Sim, esse aí é um contemporâneo. Estamos a basear esta série, pelo menos a estrutura base no livro dele, e esta introdução que fala deste... Sim, no fundo, se pudéssemos resumir hoje em dia a historiografia da ciência, os historiadores de ciência têm uma visão muito mais equilibrada, também muito mais matizada e complexa da relação entre ciência e a religião organizada, e muitas vezes comparam estas duas áreas, explicando que, não só como tu dizias, Gonçalo, houve atores que eram ao mesmo tempo clero e cientistas, mas também enfatizaram que a história da Europa no Ocidente, a história da ciência no Ocidente, está cheia de exemplos de cooperação, de diálogo e de influência mútua entre a teologia cristã e a ciência. E, claro, e as estruturas de mecenato, não é? Como há pouco referimos na citação do Heilbronn, não é? E basta olhar para coisas que vamos depois falar em detalhe mais à frente, não é? Mas a criação das universidades, quer dizer... Sim, um exemplo cabal disso. Se a Igreja fosse contra a ciência, onde é que teria permitido a criação destas instituições, não é? Não faria
Não faria nenhum sentido, não é? E quem nos está a ouvir o nosso podcast pela primeira vez, procurem a nossa série dos cromos medievais, uma série na qual falamos de grandes cromos na área da ciência, mas da época medieval, para vermos um sem fim de exemplos de como, este conflito não existia de todo, não é? Nem na Idade Média, em nenhum momento da Idade Média. São quase todos cientistas os cromos, acho que não. Sim. Todos não, mas são os que não são tiveram impacto, não é? Os que não sim, são tiveram sim. impacto. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.